Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Giovanni e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Hoje nós vamos ler o livro de Ruth, um lindíssimo livro da palavra de Deus. Capítulo 1, versículo 5, nós vamos ver a história de Ruth e Noemi. Uma amizade entre a sogra e a nora, uma aliança de amor no Senhor estabelecida no coração de Deus e que marca a história de Israel e a história dos filhos de Deus aqui, os israelitas, e a nossa fé até os dias atuais. Então, nós vamos ler aqui, em meio a uma tragédia familiar, nós vamos ver Deus extraindo algo lindo, uma aliança entre duas pessoas, baseada num coração que se liga no Senhor, num coração que compreende o valor da integridade e da lealdade. Então, nosso tema hoje é esse, Ruth, Deus honra a lealdade e integridade. Vou repetir, Ruth, Deus honra a lealdade e integridade. Estamos aqui em Ruth capítulo 1, versículo 5, é apenas um trecho aqui da inicial do livro de Ruth. O texto sagrado diz: morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada, no caso aqui Noemi, de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela, Noemi, com as suas 2 noras, e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Olha que coisa linda, o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão, sustento de vida. Saiu, pois, ela com as suas 2 noras, do lugar onde estivera, indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: ide, voltai cada um à casa da sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo, ou seja, seus 2 filhos e o seu marido. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma na casa de seu marido. E beijou-as, e elas, porém, choraram em alta voz, e lhe disseram: não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: voltai, minhas filhas, por que ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse: tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse um marido e houvesse filhos, será que vocês esperariam até que viessem a ser grandes? Abster-vos-eis de tomardes maridos, ou seja, de formar uma nova família? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarca, o Senhor parece ter descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em voz alta. Orfa, uma delas, uma das noras de Noemi, com um beijo se despediu da sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Vou repetir, porém Ruth se apegou a ela. Eu acho linda essa frase contida aqui na palavra de Deus. Disse Noemi: eis que a tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Aí vem o 16 aqui, que é o destaque. Disse, porém, Ruth: não me instes, ou seja, não me peças para que te deixe e me obrigue a não seguir-te. Porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Essa é uma das frases mais conhecidas na Bíblia Sagrada. Inclusive, essa frase é muito usada em casamentos, Porque fala de uma aliança, de um compromisso, de estar junto, de andar junto, de companheirismo entre 2 pessoas. Vou repetir essa frase. Ela diz assim: aonde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem me aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Olha que coisa profunda, olha o que é
uma amiga de aliança, um amigo de aliança. Que coisa linda, os relacionamentos profundos, comprometidos, de fidelidade e de integridade diante do Senhor. Aí, para terminar o 18, vendo, pois, Noemi, que de todo estava resolvida a acompanhá-la, aqui no caso Ruth, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até que chegaram em Belém, no versículo 19, parte A. Tá bom? Então nós vemos aqui Noemi e Ruth, duas grandes personagens da história da Bíblia Sagrada. O livro de Ruth aqui, irmãos, nos lembra que Deus honra e enfatiza as seguintes qualidades de liderança: a lealdade e a integridade. Fala comigo, lealdade e integridade são honradas sim pelo nosso Senhor. Ruth era uma jovem moabita que confrontou-se aqui diante de uma decisão muito importante na sua vida: abandonar a sua sogra viúva ou arriscar a sua vida numa terra estrangeira juntamente com ela. Então, ela escolheu permanecer comprometida com a sua amiga, com a sua discipuladora, com a sua mentora, com a sua sogra, que ela tanto amava. Isso é lindo. Noemi, que no final nós vemos aqui a sua decisão, a decisão de Noemi de permitir que Ruth permanecesse com ela, essa decisão em comum também foi recompensada por Deus no final. Ou seja, nós vemos aqui o comprometimento de Ruth de ficar com a sua sogra. Apesar da morte do marido dela, nós vemos aqui revelado um admirável caráter no coraçãozinho de Ruth. Ela demonstra aqui um senso de lealdade e de responsabilidade com a sua sogra. Quando ela permanece ali fiel a Noemi, ela demonstra uma atitude ética, responsável, impecável de manter-se fiel ao juntar espigas todos os dias no campo de um homem rico, a fim de alimentar não somente ela, mas também a sua sogra. Nós temos que lembrar que naquela época, quem ficava viúva ficava à mercê da generosidade de outras pessoas. Por quê? Porque perdia sua fonte de renda. No caso aqui, Noemi perdeu as duas fontes de renda: os seus filhos, que eram homens, e o seu marido, que também morreu. Então ela ficou num estado deplorável. Se não fosse a sua nora, talvez a história dela teria sido totalmente diferente, tá? Então, dessa maneira, nós vemos que tanto Ruth quanto Noemi tornaram-se pessoas únicas, de um caráter extraordinário aqui. De onde será que essa mulher não judia aprendeu tal caráter e confiança em Deus ao buscar suprimento para suas necessidades, mas também para sua sogra? Será que é do seu falecido marido? Talvez. Será que foi de Noemi? Provavelmente. Na verdade, nós não sabemos, mas sabemos que Ruth permaneceu comprometida, com a sua sogra e também comprometida aqui com o seu chefe Boaz, um homem também de caráter semelhante a ela, que no futuro se torna seu marido. E essas são lições profundas que nós recebemos através desse lindo livro da Palavra de Deus. Ruth aqui ilustra que quando líderes focam na realização daquilo que é correto, Deus os abençoa. Eu vou repetir: quando líderes focam na realização daquilo que é correto, Deus abençoará o fruto do seu trabalho. Qualificar, então, tal bênção significa colocar responsabilidade à frente de resultados. Eu vou repetir: colocar responsabilidades à frente de resultados. Caráter deve preceder a conduta. Fidelidade deve preceder a frutificação. Vou repetir porque isso é forte. Caráter deve preceder a conduta e fidelidade deve preceder a frutificação. É o que diz a Bíblia em Mateus 6,33. Olha o que Jesus disse: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E lembra aqui Jesus: e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. É assim que o reino de Deus funciona. É assim que Jesus ensina na sua palavra, que se a árvore é boa, o fruto também será bom. Está lá em Mateus 12, 33 a 35. No livro de Ruth nós vemos que Jesus, prioriza mais o ser do que o fazer.
lá nesses trechos que eu mencionei, mas aqui no livro de Ruth também, nós vemos que o ser é mais importante do que o fazer. E a nossa liderança não deve ser diferente, ela deve fluir do nosso íntimo, ela deve ser um fruto natural daquilo que está encarnado na nossa vida e no nosso coração. Apesar dessa verdade, a maioria dos líderes se debate exatamente nesse ponto. Por definição, a maioria dos líderes é orientado por resultados e não por caráter, por responsabilidade. Eles saltam imediatamente para o visível e para aquilo que é mensurável, para os resultados exteriores que as pessoas afirmam e gostam e que tangem ou que mensuram como sucesso. Quem afirma a sua disciplina privada e pessoal? Quem é que afirma a sua disciplina privada e pessoal? Quem pergunta sobre a sua carreira segunda-feira de manhã quando se dirige para o seu escritório? É a grande pergunta que nós vemos aqui. A maioria dos líderes fala sobre o ponto extremo. E é interessante que, embora todos nós concordemos que o caráter é fundamental, parece difícil demais sustentar tudo isso. Por isso, a maioria das pessoas, mesmo líderes, avançam em busca de resultados. Para alguns, os fins justificam os meios. Deus, no entanto, pensa diferente e diz diferente, que quando trabalhamos com profundidade no nosso ministério, no nosso interior, na nossa espiritualidade, Deus trabalhará a largura do mesmo. É Deus quem alargará as nossas tendas. Então, que sejamos profundos no Senhor, que desenvolvamos uma vida interior, um coração íntegro e leal ao Senhor, aos nossos afetos, nas nossas relações e nas nossas amizades e com as pessoas, mas principalmente, é claro, com Deus. Lealdade e integridade acima de tudo. Líderes, então, precisam ler essa bela história de Ruth, pois ela lhes lembrará duas verdades fundamentais. Quais são as duas verdades fundamentais da história entre Noemi e Ruth, principalmente destacando aqui a vida de Ruth, que Deus honra lealdade e integridade? Em primeiro lugar, Deus de fato recompensa o caráter. Vou repetir, primeiro princípio que aprendemos no livro de Ruth é que Deus de fato recompensa o caráter. O segundo princípio que aprendemos no livro de Ruth é que no final Deus realizará os seus propósitos, mesmo que tenha que usar uma mulher moabita para isso. Lembrando que os moabitas eram um povo estrangeiro, era um povo que não eram gente, eram pagãos, não eram do povo de Israel. Mas mesmo assim nós vemos Ruth entrando na linha do justo, na linhagem de Davi e sucessivamente na linhagem de Jesus de Nazaré. Qual é o papel de Deus no livro de Ruth? É muito importante também nós pensarmos juntos aqui. Por que Deus, em sua providência, preservou o livro de Ruth? É a grande pergunta aqui em questão. Talvez a resposta é que ele tenha feito isso porque Ruth ocuparia esse lugar de honra na linhagem messiânica, né? Na linhagem de Jesus. Deus se movimenta através desse livro como um divino diretor de acontecimentos, orquestrando um plano para enxertar aqui Ruth, uma moabita, na árvore genealógica da família de Davi e conduzindo finalmente essa árvore, essa linhagem até a pessoa bendita de Jesus de Nazaré. Deus realiza a sua obra e a sua liderança através de todas as alegrias e tragédias da vida. Vou repetir, Deus realiza a sua obra e a sua liderança mesmo através de todas as alegrias, agrúrias e tragédias da vida. Fome, solidão, morte, exílio voluntário e fidelidade inabalável tornam-se ferramentas que ele usa para cumprir o seu plano soberano nas nossas vidas. Como líder fenomenal, nós vemos Deus avaliando os recursos, avaliando as circunstâncias daquele momento da história de Israel para desencadear seu plano glorioso, seu plano majestoso e extraordinário na vida dessas duas mulheres. Quais são os dois personagens desse livro? Noemi, Ruth e Boaz. São os três grandes personagens desse livro. E quais são as lições de liderança que nós podemos extrair do livro de Ruth? Primeiro, Deus recompensa
a integridade e a lealdade dos seus líderes. Vou repetir: Deus recompensa a integridade e a lealdade dos seus líderes. Segunda lição que nós aprendemos no livro de Ruth: Deus realizará soberanamente os seus propósitos através de pessoas aparentemente desqualificadas. E aí, isso é para mim e para você. Vou repetir: Deus realizará soberanamente os seus propósitos através de pessoas aparentemente desqualificadas, né? E às vezes nós nos sentimos assim, parece que nos sentimos despreparados, desqualificados, parece que existem pessoas que são melhores do que nós, e realmente existem sempre, mas Deus usa quem Ele quiser, como Ele quiser, e Deus tem costume de fazer isso, de usar pessoas incomuns, né? Aqueles que são improváveis, assim como usou a vida de Ruth, uma moabita. Terceiro lugar, líderes devem valorizar mais o caráter e a formação espiritual do que a conduta e habilidades. Claro que conduta é importante, habilidades também, mas nós precisamos valorizar mais o caráter e a nossa formação espiritual do que habilidades, dons, talentos, condutas externas. Precisamos olhar e focar na nossa vida interior. Tá bom? Então são princípios que nós aprendemos no livro de Ruth. Espero, de alguma maneira, estar contribuindo para o seu crescimento espiritual nessa manhã, no início dessa semana. Quero mandar um abraço para a Michele, Karina Medeiros, o Guto, querido, Ferreira Medeiros 5, e a Laodiceia Struckel, o Santo Bazar Bigorrilho, a Mari Gazi, que está lá. Deus abençoe, querida, lá no Mato Grosso. Giovanni Campos, querido, precioso. A Dariane Virgens, preciosa. Graças a Deus por isso. E quero louvar a Deus pela sua vida, por você estar aqui conectado conosco, por todos aqueles que nos assistem depois, através do Instagram, Facebook, YouTube. Sempre está disponível essa ministração para vocês. E não se esqueçam, também estamos nas plataformas em áudio, principalmente o Spotify, que é a maior plataforma de áudio que existe no mundo. É só você colocar na lupinha ali do procurar, você coloca tudo junto, Igreja Casa na Rocha. Igreja Casa na Rocha, você vai encontrar dois canais, o canal da igreja, com a logo da igreja, e o canal do Pastor Giovanni, com a foto do Pastor Giovanni ministrando. Você clica lá, siga os nossos dois canais no Spotify, e todos esses nossos devocionais, pregações, estudos de teologia, todo o nosso material em vídeo foi lançado para o Spotify, o Google Podcast, o Apple Podcast, que são aplicativos de áudio, os 3 mais usados no mundo, para que você possa ouvir as nossas ministrações, crescer nas coisas de Deus e desenvolver, florescer na sua formação espiritual, conforme nós estamos ensinando aqui. Então, podemos extrair e aprender lições preciosas no livro de Ruth. E vamos estar falando mais um pouquinho sobre Ruth em outros episódios durante essa semana, tá bom? Estamos fazendo paralelamente um estudo desde o Gênesis, vamos entrando aqui, estudando grandes personagens do Antigo Testamento, e depois vamos entrar também no Novo Testamento, mas também paralelamente, um dia sim, um dia não, estamos estudando também o livro dos Salmos. Já estamos no Salmo de número 55. E amanhã, quem sabe, vamos estudar juntos aqui os 56, tá bom? Deus abençoe você, tua casa, tua família. Eu sou o Pastor Giovanni. Aqui no link de descrição tem todas as informações de como você pode contribuir conosco, se levantar como um cooperador fiel nessa obra linda que Deus está fazendo. Também tem horários dos cultos, o endereço da igreja, todas as nossas mídias sociais. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, deixe seus comentários, da onde você está nos assistindo, o que você achou desse vídeo, o que Deus falou ao seu coração através da vida de Noemi, de Ruth, dessa aliança de amor entre duas amigas, entre a sogra e a nora. Nós vemos aqui o valor da aliança, gente, a aliança, o compromisso, a amizade profunda entre duas pessoas. Isso é uma das coisas essenciais da vida humana. Precisamos de amigos de aliança, precisamos amar as pessoas que Deus coloca na nossa trajetória, a fim de que possamos ser uma bênção na vida delas e elas possam ser uma bênção na nossa vida. Essa é uma das coisas mais lindas
que Deus nos permitiu criarmos afetos, criarmos relações de amor no Senhor, baseadas em motivações corretas, puras diante de Deus, a fim de que Deus seja exaltado e glorificado nessas relações de amor, nessas relações de aliança, de compromisso, de fidelidade, de lealdade e de integridade diante do Senhor. Amém? Eu sou o pastor Giovanni, mando um abraço para você e quero terminar orando pela sua vida. Que Deus te abençoe desde Sião, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti, te encha com a sua paz, que Deus te cure, te liberte, te restaure, te transforme com o seu poder, trazendo à sua vida essas duas características, lealdade e integridade, bom caráter, Deus produzindo bons frutos através de uma árvore boa que será você, que a tua casa seja abençoada, que a graça de Deus venha sobre você, o favor, a bênção de Deus, que o Espírito Santo te modifique, te transforme, te restaure cada dia mais para melhor, que você seja cada dia mais semelhante a Jesus pelo poder do Cristo ressurreto. É o que nós oramos, te abençoando, você, a tua casa, a tua vida, a tua família, que tudo aquilo que você colocar as mãos seja abençoado e agraciado pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus os abençoe, um ótimo dia para todos nós, que a graça e a paz de Jesus esteja sobre todos nós. Amém.